Alô, amigos e amigas, o programa Cidadania traz hoje um tema que toca muito ao coração, à consciência, mas também à educação e à cidadania. Música na escola. Isso porque uma lei que foi aprovada em 2008, de autoria da ex-senadora Rosiana Sarney, ela tinha um prazo de 3 anos para que as escolas se adaptassem e pudessem colocá-la em prática. Quer dizer, não se discute a grandeza desse feito de ter a música na escola como humanizadora, embelezadora das relações, recuperando aquela proposta genial do nosso genial também, Villa-Lobos, que criou os coros orfeônicos e introduziu música por esse Brasil afora. Esse projeto foi abandonado e agora recuperado por essa lei. Mas passados os 3 anos, ela ainda não está totalmente em prática nas escolas. Mas a OAB entrou nessa campanha. A OAB. Isso começou lá na OAB do Ceará. E nós vamos entrevistar aqui, nosso convidado é o Dr. Ricardo Bacelar, diretor da OAB do Ceará, que teve a iniciativa de entrar com bola e tudo nessa campanha, colocando a OAB. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Quer dizer que a OAB entrou aí de sola, como se diz, para trazer a música para as escolas. Por quê? Estamos tentando. Nós iniciamos os trabalhos no Ceará e por lá aprovamos no Conselho Seccional o envio de alguns ofícios, né? Lá nós oficiamos 8.000 escolas públicas e particulares, o secretário de Educação dos municípios e o secretário de Educação do Estado, pugnando, né, pelo imediato cumprimento da norma, pois, como você já falou, foram 3 anos que a regra estipulou para que as autoridades, né, tomassem as providências devidas. E nós estamos acompanhando pela imprensa e vemos que a maioria das escolas ainda não implementou. Então, já feito o trabalho no nosso estado, no Ceará, nós viemos a Brasília, não é, com o presidente Valdetari, nosso presidente, e os conselheiros federais também lá do Ceará, e fizemos uma proposição que o Conselho Federal oficiasse as autoridades a nível federal. Então, o presidente Ofiar acatou o nosso pleito e está oficiando, né, o ministro da Educação, o Conselho Nacional de Educação e outras autoridades, né, pertinentes, né, cobrando a efetiva aplicação da norma. Doutor Bacelar, o senhor sabe que no Brasil, no jargão popular, tem aquela história que o povo sempre está dizendo, tem lei que pega e tem lei que não pega. Por que isso acontece? É da nossa cultura? O que há? Isso é uma discussão metafísica, por que pega e por que não pega, né? Mas o fato é que as nossas crianças, né, elas estão esperando, não é? Porque a lei, eu acredito que ela já pegou, porque inclusive você vê que há uma movimentação na sociedade civil, você vê que a OAB está encampando isso, né? Então a norma, de certa forma, pegou, ela não é inconstitucional, ela não tem nenhum problema formal. A norma ela é perfeitamente válida, inclusive lógica, por quê? Porque a música sempre fez parte da grade curricular brasileira, sempre, desde a vinda da família real ao Brasil, foi o primeiro registro histórico de música nas escolas no Brasil. Então, sempre, dos anos 20, dos anos 30, sempre fez parte, né? Com a ditadura, nos anos 71, né? A lei de base de diretriz da educação, né, retirou a música como item obrigatório, ficando a educação artística, né? Então, a música entrava não de forma obrigatória, mas entrava junto com o teatro, junto com as artes plásticas, né? Mas com essa lei de 2008, aí a música voltou a ser um item obrigatório. E nós acreditamos muito fortemente que esse item é importantíssimo na formação do ser humano, porque a música, ela desperta a sensibilidade, a introspecção, a concentração, né? Ela agrega as pessoas, né? Eu, pelo menos, sou um apaixonado por isso, porque também toco piano, então sei da relação, como é importante na formação da pessoa tocar um instrumento, né? E nós podemos também concluir que o aluno não vai sair da escola um virtuoso, mas ele vai ter uma introdução, ele tem uma oportunidade na sua formação de conviver com a música, que é uma coisa que toca muito o coração e a consciência, né? E, de certa forma, permite à criança um momento lúdico, um momento, eu acho que dentro da formação infantil, a música é importantíssima. Inclusive, nós vivemos hoje esses tempos de muitas drogas, de muita violência, não é, familiar. Então, a música ela tem esse poder de acalmar as pessoas, de
ela mexe aqui com o lado do cérebro, né, o lado direito do cérebro, né, e traz uma série de benefícios, né? Então nós acreditamos que isso é um item importantíssimo na educação brasileira. Sem deixar de falar na sua dimensão como ferramenta de cidadania, né? Porque não foi à toa que exatamente no período ditatorial, que não apenas a música deixou de ser obrigatória como ensino, mas também a filosofia. Com certeza. O que só muito pouco tempo atrás é que retomou como Com cadeira. certeza. Né? Esse elemento de música como formadora do caráter nacional, da unidade nacional, que Villa-Lobos já falava, defendeu. Qual é a importância de que isso deva, digamos, pressionar no bom sentido, para que as escolas se adaptem rapidamente ao cumprimento da lei? O Villa-Lobos, ele acreditava em fazer uma revolução social através da música, não é? E Getúlio também o incentivou a fazer esse trabalho, né? Então foi uma política pública fortíssima naquela época. Então o canto orfeônico ele foi introduzido. Então existia também naquela época um trabalho em prol do nacionalismo, dos valores nacionais, né? Uhum. Veio junto também com esse contexto político, não é? Mas nós Villa-Lobos chegou a reger um coro com 60 mil vozes. Exatamente. No Campo do Vasco. Com certeza. Estava lá Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. Essa é uma informação muito interessante. Então, nós acreditamos que Villa-Lobos era um visionário, como você me falou, e acreditamos que essa revolução social ela pode ser feita aos poucos, não é? De uma forma de incluir, com a inclusão da música dentro da grade, né, preparando as crianças, né, de uma forma mais aprofundada, né. O nosso problema da educação no Brasil é um problema que as pessoas não colocam a mão assim no problema de uma forma, né, eles vão só passando a mão devagarinho, mas ninguém coloca a mão assim, porque a educação não dá voto, né, não gastam tanto dinheiro com a educação, porque os frutos são frutos, não é, que não são frutos imediatos, né. Então, esse ano já que nós estamos atrasados com a música, então já são frutos já que não tem como retornar. As crianças já estão há um ano no Brasil esperando a música chegar. Né? Então, nós queremos, a OAB está fazendo esse trabalho, né? Para que nós pressionemos as autoridades e que elas implementem. Né? Aí dão algumas desculpas que não se prepararam, né? Mas a norma já prescreveu 3 anos, né? 3 anos é muito tempo para você se organizar e você arrumar recursos, né? Nós temos também outras alternativas, por exemplo, você pode introduzir um CD-ROM na sala de aula para dar aulas mais básicas, né? Ou projeções ou filmes, né? Aí você chama um instrumentista para dar uma aula ou outra, mas eu acho que falta talvez um pouco de boa vontade, mesmo implementar, ou então talvez um desconhecimento de algumas pessoas do governo que não enxergam os benefícios, né, para as crianças de uma convivência com a música. Agora, a OAB do Ceará deu a arrancada e trouxe a reivindicação, a proposta aqui para a OAB Nacional. Né? O presidente da OAB, o Fir Cavalcante, já despachou favoravelmente. Agora, qual é o próximo passo? É abrir o diálogo com o Ministério da Educação? Eu acho que sim. Ministro Mercadante? Inicialmente, né? Você sabe que cada estado ela tem a sua competência, cada estado tem a sua competência territorial, né? Nós, no Ceará, iniciamos os trabalhos com um ofício. Futuramente, nós poderíamos até ingressar com ação contra o estado ou os municípios, caso haja um descumprimento formal da lei, né? Já há um descumprimento, mas nós primeiro oficiamos, né? E a nível federal, o presidente se sensibilizou com essa questão, né? Está oficiando o ministro da Educação, né? E eu acho que esse é o primeiro passo, né? Entrar com ofício, informando as autoridades, né? E vamos monitorar, né? Vamos ver se realmente essa ação ela vai ter um efeito prático, né? E se não tiver um efeito prático, a gente pode pensar em uma outra alternativa. Mas eu acho que todas as pessoas, inclusive as que estão assistindo a gente nesse momento, os pais devem exigir das suas escolas, né? E mostrem que existe uma lei que é obrigatório o ensino de música, que todos cobrem aos diretores dos colégios, né, as autoridades locais das cidades, os prefeitos, né, o secretário de Educação, para que implemente a música, que isso traz um benefício assim incontável, né? A questão é que toda lei, principalmente uma lei dessa natureza, ela tem que ter a sua tradução orçamentária, né? Sim. E nós sabemos o quão difícil é hoje no Brasil esse debate em torno
dos recursos disponíveis para a educação nesse momento, mas alguém poderia argumentar que muitos recursos também são destinados ao pagamento de juros bancários. A própria presidente da República está enfrentando Com certeza. essa alta dos juros, buscando reduzi-los, né? Como é que a OAB pode, porque tem uma dimensão política, cumprir a lei significa ajustar-se a uma prerrogativa de dar prioridade ao ensino da música nas escolas, tem uma dimensão pública e política. Sim, agora, se você for imaginar assim, sob o ponto de vista orçamentário, o impacto econômico disso não é muito grande, né? Não é você não vai colocar pianos de cauda nas escolas, entende? Importados. Você vai comprar umas flautas, uns tambores, um CD-ROM, vai contratar um professor, um violão, um tecladinho. Eu não acredito que seja uma coisa... Você vai comprar violinos, você vai montar uma orquestra dentro da sala de aula. Você vai dar uma educação musical, né? Uma introdução, um curso médio de musical. Você não vai formar músicos profissionais dentro da escola. Você não vai precisar comprar pianos acústicos, instrumentos caríssimos. Não se trata de nada disso. E o próprio canto coral já pode preencher um canto coral, uma flauta doce, uma percussão, não é? Aí você tem para as crianças, você tem um determinado tipo de uma musicalização para as crianças, né? Que aí você ensina o que é grave, o que é agudo, você ensina o alto e o baixo, você ensina as notas, o lento e o rápido, você dá essas noções de dinâmica, quais são as notas, os instrumentos, né? O compasso, isso é uma coisa muito simples de ensinar, né? E, aliás, mesmo pensando numa tradução orçamentária da lei, isso vai gerar empregos, porque professores de música serão contratados. No universo e a indústria de instrumentos musicais será estimulada também. A indústria de instrumentos, você vai ajudar os músicos também que vão dar aula, né? Você vai agregar as crianças, por exemplo, numa escola do interior, por exemplo, um estado muito pobre, uma cidadezinha do interior pequena, se ela tem aquela escola pública, ela pode, de repente, agregar um grupo musical, crianças ali que começam. De repente surge um grande músico, um grande nome, não é? Eu mesmo comecei a tocar na escola. Tinha um piano acústico no meu colégio, a minha família já tocava, e eu tinha um auditório na minha escola, e foi na escola que eu aprendi a gostar de música também, além da família. Curioso, doutor Bacelar, que há um projeto que se ajusta muito a essa dimensão musical, só que é de outro ministério, o Ministério da Cultura, que é o de recuperação das retretas, as bandas musicais, inclusive com fornecimento de instrumentos. Com certeza. Porque isso é uma instituição nacional, as bandas. Com certeza, as bandas não foi à toa que Chico Buarque compôs com certeza, a célebre A Banda. A Banda, com certeza. Não é? E tem o João Carlos Martins também, um maestro, faz um trabalho fantástico de criação de orquestras nas cidades, né? Ele tem um projeto muito interessante, já me disse sobre isso. Então nós temos um campo vastíssimo aí para... Eu acho que isso é um início, talvez, de um movimento aí das entidades. Acho que outras entidades também da sociedade civil poderiam se engajar, não é? E cobrar das autoridades, né? Associações ligadas à educação, à cultura, né? E acreditamos mesmo profundamente que isso é um tema de muita importância e que vai fazer uma diferença. A música ela sempre faz uma diferença na vida de qualquer pessoa. Inclusive, eu tenho essa tese, geralmente quem toca, às vezes, acha que, não, só pode tocar quem toca bem. Eu acho que qualquer pessoa que toca qualquer instrumento, ela tem um direito, nós somos musicais. O ser humano ele é musical, começa pela batida do coração, que é ritmada. Né? Então, qualquer pessoa ela tem o direito de exercer a sua personalidade musical, de emitir um som. Nós falamos, nós emitimos ruídos. Né? Então, qualquer som emitido, respeitado o ouvido do vizinho, ele traz uma série de benefícios para a pessoa bota as coisas para fora, não é?